Vamos falar agora sobre o desenvolvimento multiplataforma com o FireMonkey, né? Então o FireMonkey ele promete apps nativas com alta performance, tá? Então veja aqui no meio está o Delphi, né? Podemos dizer que temos o FireMonkey aqui, tá? Ele já vem incluso aí no Delphi, né? Então entre todos os caminhos da aplicação aí, né, ela vai aceder à nuvem, vai ser compilada para o Android, vai ser compilada para o Mac, tá? Vai ser compilada para um dispositivo móvel, tanto com o iOS como com o Android, para um relógio, para uma câmera, para um desktop, para uma máquina com Windows, vai acessar banco de dados, ou seja, a ideia é essa daí, tá? Apps nativas com alta performance, ok? É a promessa do FireMonkey, né? Nesse gráfico aqui, nós vemos aí a plataforma multidispositivos, né? Plataforma de aplicação multidispositivos, tá? Então aqui nós temos as aplicações feitas com o FireMonkey, né? Veja que nós temos aqui um Mac, legal. Então a aplicação se encontra aqui, ó, no desktop do Mac, né? Temos aqui um iPad, um iPhone, um celular Android e um computador com Windows. Então, tá aí. A mesma aplicação está rodando em todos esses dispositivos aí, tá? Essa aplicação, ela vai se conectar com os dados que estão aqui, ó, nos vários bancos de dados lá nos servidores, né? Então, temos aí PostgreSQL, SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, Sybase, ou seja, os vários bancos de dados que são suportados pelo Delphi. Quem vai chegar nesses bancos de dados é o FireDAC, né? Nós vamos ter aí um módulo específico sobre o FireDAC, né? Aqui nós temos a conectividade com os bancos de dados, tá? Quem vai fazer o meio de campo com o FireDAC que acessa os bancos de dados é o DetSnap, né? E nós temos também aqui o novo framework REST, tá? Nós também teremos um módulo específico, né, falando sobre o REST, sobre esse novo framework aí, tá bom? Então é isso, né? Essa é a proposta do framework FireMonkey, tá? É funcionar, né? Se desenvolve uma aplicação, ela roda em vários dispositivos, tá? E acessa aí toda uma estrutura de negócios, tá? Que está disponível aí numa retaguarda, tá bom? Bom, temos aqui o esquema multi-device, né? Sabemos que é cada vez maior a pressão para a criação de aplicações de alto desempenho que possam ser utilizadas em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, né? O framework FireMonkey ele busca ser uma plataforma robusta, onde é possível escrever aplicações para vários dispositivos e de alto desempenho, né? Não basta escrever a aplicação, né? Existem outros frameworks que prometem isso, não, escreve aqui a aplicação e ele vai rodar em vários dispositivos. Mas o desempenho? Será que o desempenho vai ser o desempenho de uma aplicação nativa? FireMonkey promete isso, tá? E cumpre, né? A partir do XE8, da versão XE8, existe o Multi-Device Preview, onde é possível ver como a aplicação vai aparecer nos diversos dispositivos, né? Então você escreve uma aplicação, aí você vê como é que ela vai ficar no Windows, no desktop, como ela vai ficar no Google Glass, como vai ficar no iPad, né, no tablet Android de 10 polegadas, no iPhone, no OS X, no telefone Android, tá? Como é que ela vai ficar no tablet Android, no iPhone 5, né, no iPhone 4, tá? Então, em vários dispositivos, né? Você já vê como é que a aplicação vai ser visualizada nos diversos dispositivos, tá? Isso apareceu aí na versão XE8, né? Então, a embarcadeira ela tem lançado várias versões, né? Isso tem sido até alvo de crítica de algumas pessoas, mas a ferramenta tem evoluído, tá? E a cada nova versão ela traz mais novidades voltadas aí para esse universo mobile, tá? Bom, em relação ao Windows, é possível criar aplicações para o Windows Desktop 32 e 64 bits e para tablets x86, tá? Com os chips Intel e Intel Atom, tá? Então, quais são esses tablets? Microsoft Surface Professional, o da HP, Asus, etc, tá? E também para chips AMD, né? Acer, Samsung, etc, tá? O Windows Phone, não. Windows Phone não.
tá? Mas para esses tablets aí baseados em x86, vai rodar tranquilamente, tá? A VCL ainda está lá, né? É possível continuar criando as aplicações para o Windows com a VCL, né? Que também tem recebido diversos recursos nas versões mais recentes do Delphi, né? Mas uma aplicação VCL não vai rodar no SX, não vai rodar no iPhone, não vai rodar no Android, tá? Então, se você quiser mesmo construir as suas aplicações agora para rodar em qualquer dispositivo, tem que ser feito com os recursos do FireMonkey, tá bom? Legal. Em relação ao Mac OS X, né? Imagine aí migrar aquela sua aplicação Windows Desktop para o FireMonkey e ela já rodar no computador ou no notebook Apple com o OS X. Pois é, isso é possível, tá? Alta produtividade e ainda criando suas aplicações para o universo desktop da Apple, né? Aqui nós estamos vendo quais são as views possíveis, tá? Vamos lá, um tablet Android, né? Surface Pro, Google Glass, e aqui as disponíveis, ou dentro das views disponíveis, nós temos um OS X Desktop, tá? Então basta selecionar essa view aqui, compilou, né? Daí nós vamos ver como é que a gente coloca a aplicação lá no OS X, ela vai rodar tranquilamente, tá? A aplicação que você rodou lá no Windows vai rodar no OS X sem precisar modificar nenhuma linha, tá? Android e iOS, né? Você pode criar aplicações para os dispositivos Android, telefones, tablets e agora também o Google Glass com o RadStudio, né? Usando o designer visual e o editor de código do RadStudio. Você vai desenvolver rapidamente aplicações Android de alto desempenho, compiladas de modo nativo para uma melhor experiência do usuário. É muito importante essa questão da experiência do usuário, tá? Depois, basta você selecionar o destino como destino iOS, né, para criar uma aplicação iOS compilada também de modo nativo a partir da mesma base de código. Legal? Ainda em relação a Android e iOS, você vai criar aplicações mobile usando as habilidades, o conhecimento de programação e até mesmo o código que você já possui. Tá? Suas aplicações Android e iOS do RadStudio, elas terão desempenho nativo rápido de CPU e acesso às APIs da plataforma sempre que for necessário. Você vai usar então o design visual completo para a interface de Android e iOS para múltiplos dispositivos, né? Múltiplos tipos de dispositivos, resoluções e orientações. Tá? Então aquele pensamento que você tinha, poxa, é possível criar uma aplicação e ela já rodar nos vários dispositivos? Com o FireMonkey é possível fazer isso, tá? O RadStudio ele inclui suporte para Android e iOS e banco de dados local para SQLite e Interbase embutido via DBExpress, FireDAC e IBX, tá? Então, é possível colocar um banco de dados local com o FireMonkey? Sim. Quais são os bancos de dados? SQLite, né, que é o padrão, e Interbase. Legal? No caso do FireMonkey, você ainda recebe uma licença de distribuição gratuita e ilimitada do IBLite. É uma versão de livre distribuição do Interbase. Tá certo? Então, se você quiser deixar aí o banco de dados mais padrãozão, falando assim, né, com outras linguagens e tudo mais, você vai partir logo para o SQLite, tá? Se você quiser logo ficar no universo da embarcadeiro, você pode usar aí esse IBLite, né, já que tem uma licença de distribuição gratuita, tá? Aí você vai decidir como é que você vai fazer, tá? Além disso, é possível acessar um servidor de aplicações remoto via DetSnap, que fará o acesso ao banco de dados e retornará objetos JSON para a aplicação, tá? Não só objetos JSON, né, como outros tipos de objetos, tá? Nós vamos ver como é que funciona aí esse acesso aos servidores via DetSnap, tá bom? Bom, em relação à arquitetura de renderização para a plataforma nativa, né, houve uma revisão na forma como o FireMonkey renderiza os componentes na tela do dispositivo, né. Existiam muitas reclamações e alguns bugs explícitos relacionados a isso, tá. O principal problema era não entregar a melhor experiência para o usuário, tá, principalmente para os usuários da Apple, né? Os usuários da Apple eles são extremamente exigentes, tá? Então, se eles abrem uma aplicação que não se comporta como deveria se comportar uma aplicação para o iPhone, para o iPad,
eles descartam imediatamente. E ainda vão reclamar lá na história, né? Vão colocar uma estrelinha, nenhuma estrela, ou seja, eles vão queimar o filme, tá? Então, existiam uns bugs chatos aí em alguns componentes do FireMonkey, tá? Isso daí foi sendo corrigido, foram saindo novas atualizações, várias versões, né? Até que fosse possível entregar uma app, né, uma aplicação que desse atenção a isso daí, tá? A melhor experiência para o usuário, tá bom? Observe nessa imagem aqui, né, nós vamos falar sobre ela no próximo slide. Nós temos esse control type aqui, ó, tá? E esse tipo de controle agora é feito via plataforma ou via estilo, ó, tá? O que é isso aí? Vamos ver. Control type. Por conta disso, né, por conta desses problemas aí de entregar aí a melhor experiência para o usuário, surgiu esse control type aí no XE8, tá? Dessa forma, é possível habilitar múltiplas formas de apresentação por controle, né? Por controle isso aí, tá bom? Ó, veja, que foi selecionado um edit, ó, é o edit 1, tá? E o controle desse edit 1 ele está sendo via plataforma, né? Então a nova arquitetura é baseada no MVC e é compatível com versões anteriores, tá? É possível habilitar múltiplas formas de apresentação do controle. Então quem vai se encarregar de apresentar esse carinha aqui é a plataforma lá, não vai ser o estilo que você escolheu. Legal? Aqui nesse próximo slide nós temos uma explicação mais precisa sobre o control type, né? O desenvolvedor então ele escolhe em tempo de projeto qual é o tipo de controle, né? Se vai ser via estilo ou via plataforma, né? Então você escolhe se o controle será renderizado em tempo de execução pela GPU controlada pelo FireMonkey ou se será renderizado pelo sistema operacional, tá? Essa propriedade existe para alguns componentes, né, incluindo 6 controles críticos do iOS 32 e 64 bits: o Edit, o ListView, o Memo, o Switch, o Calendário e o Multiview, né? Certamente foram os componentes aí que mais reclamaram de bugs, de problemas relacionados a isso, tá? Então tá aí, ó. Esse aqui renderizado pelo FireMonkey, aí como ele vai ficar pela GPU. Esse aqui vai ser renderizado pelo sistema operacional, né? Pelo Cocoa lá, tá? No caso aqui do iOS, ó. Estilizado, Styled, Platform, aqui pela plataforma, né? No caso do Edit. Legal? Isso foi bem interessante eles terem feito isso daí, né? Resolveram vários problemas por conta dessa atualização aí que veio no XE8, tá? Para finalizar essa parte, né, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse esquema do desempenho nativo do dispositivo. O que seria uma app realmente nativa, né? Então são aquelas livres de scripts que rodam diretamente no hardware da CPU, tá? Então ela é livre de script e roda diretamente no hardware da CPU, tá? Quais são as vantagens? Primeiro, é rápido, né? Utiliza todo o desempenho do dispositivo com o controle total da CPU quando necessário. Não é limitado ou retardado por interpretadores de scripts e máquinas virtuais. Segundo, é previsível. As apps rodam diretamente na CPU do dispositivo como intencionado pelos fabricantes do dispositivo, tá? Não são retardados por camadas e processos de software adicionais como um coletor de lixo, né, o Garbage Collection, tá? E por fim, a melhor experiência do usuário, né? As apps tiram pleno proveito dos recursos e do desempenho do dispositivo, e isso agrada muito o usuário e é o principal, né? O usuário é que vai manter você no negócio, tá? Se o usuário não gostar da sua aplicação, então não adianta você gostar ou você achar que fez a melhor aplicação do universo, né? Se o usuário não gostar, isso não vai adiantar, tá? Então leve esses três pontos em consideração, né? Porque a equipe da Embarcadero levou, tá? E eles levam isso em consideração, estão melhorando ativamente, né, constantemente o framework, tá? E ele promete entregar isso daí para você, tá bom?